todos os meus irmãos e irmãs que estão conosco, acompanhando esta programação aqui na ON TV. 24 horas, estamos falando do Brasil. Neste momento, em memória do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vive nos nossos corações, o seu Santo Espírito, que guia as nossas vidas. E como discípulos do nosso Senhor, somos o sal da terra e a luz neste mundo. E é isso que nós precisamos ser. E hoje eu convido a todos para que abram as suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 5, a partir do verso 13. Quando te criticarem, continua sendo luz. Quando falarem de você, continua sendo luz. Quando tentarem ofuscar o teu brilho, continua sendo luz. Eu nunca vi um inseto atacar uma lâmpada que está apagada. Então continua sendo luz. Sabe por que os insetos atacam luzes acesas? Porque o brilho incomoda. E sabe por que o brilho incomoda? Porque ele revela as sombras. Porque ele mostra o que está escondido. Porque ele ilumina o que precisa ser visto. Porque ele desperta o que precisa ser mudado. Porque ele inspira o que precisa ser criado. Porque ele é a expressão da tua essência. Então não se deixe apagar. Não se deixe diminuir. Não se deixe ofender. Não se deixe abalar. Você é luz. Você é amor. Você é força. Você é capaz. Porque no final das contas, a luz sempre vence a escuridão. O que diz a palavra, meus irmãos? Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora ser pisado pelos homens. Estamos realmente nesse mundo como sal da terra para dar gosto a esse mundo que muitas vezes nós observamos que jaz no maligno e, em decorrência disso, sofremos as consequências, muitas vezes somos envolvidos, ouvimos circunstâncias que nós não gostaríamos de estar sendo testemunha nesse mundo, mas estamos aqui para ser a diferença na vida daqueles que muitas vezes possam estar levando uma vida sem sentido, sem sabor, e como discípulos do nosso Senhor, em memória de todo o trabalho missionário do nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias, que vive, sermos o sal da terra. E o que significa vocês são o sal da terra? Eu não sou bom em metáforas. O sal preserva a carne da corrupção, retarda sua deterioração. Eu quero que os meus seguidores sejam pessoas que reprimam o mal do mundo. O sal também realça o sabor das coisas. Eu quero que os meus seguidores renovem o mundo e façam parte de sua redenção. O sal também pode ser misturado com mel e esfregado na pele para doenças. Eu quero que o meu povo participe da cura do mundo, não da sua destruição. E ainda mais, veja que no verso 14 diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Palavras do Senhor Jesus Cristo.
Ele diz a você e a mim, a todos nós que somos discípulos dele, que cremos nele, não somente para aqueles que estavam com ele lá naquele momento. Essas palavras de Cristo, elas se aplicam à sua igreja, ao seu povo em toda a era cristã. Jesus diz, vocês são a luz do mundo. E o objetivo, evidentemente, é que essa luz seja vista, para que essa luz possa iluminar, possa guiar o caminho de outras pessoas. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la num cesto ou debaixo de uma cama, mas num lugar adequado para que ilumine todos os que estão na casa. E Jesus diz, assim também brilhe a luz de vocês diante dos homens. Na verdade, essa luz nossa é a luz de Deus que está sendo refletida por nosso intermédio. Assim também brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Por meio da sua igreja, do seu povo, isto é, por meio de todas as pessoas que amam a Cristo e seguem a sua palavra, Deus se revela ao mundo, tanto pelo ensino como pelo exemplo nosso. Nós iluminamos o mundo. Nós iluminamos o mundo com o conhecimento de Deus. Jesus disse, e eu tenho marcado aqui na Bíblia, mas esse texto eu até sei de cor, porque eu gosto muito. Jesus disse também, João capítulo 8, verso 12, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. A verdadeira luz do mundo é Cristo, não sou eu e nem você. Ele é a fonte da luz. Como diz também João, Jesus é a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. Ele é a verdadeira luz. Quando você está unido a Cristo, então você passa a refletir a luz de Cristo. É por isso que nós também nos tornamos luzes nesse mundo de escuridão, porque nós conhecemos a Cristo, nós amamos a Cristo e a nossa vida reflete a própria vida de Cristo. Nosso caráter reflete o caráter de Cristo. Você dirá, pesado. Será que nosso caráter reflete o caráter de Cristo? Esse é o propósito. Esse é o alvo. Tomara que o Senhor cada dia mais atue na sua mente, no seu coração e evidentemente que em mim também, para que nós sejamos transformados à semelhança do nosso Senhor. E não só através de nossas palavras, mas também da nossa vida. As pessoas possam ver Jesus, possam encontrar a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Então, veja que, como discípulos desse trabalho missionário do nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos realmente nesse mundo para ser sal da terra e luz do mundo. Nós observamos, e eu acho muito interessante nesse texto que diz o seguinte: foi exatamente isso que Jesus tinha em mente quando disse essas palavras. Essa é uma descrição poderosa sobre o impacto causado pelo contraste. Então, vamos refletir junto. O contraste capaz de ser apresentado como a luz diante da escuridão, o sal diante de algo que não tenha sabor, que não tenha gosto, como exemplo muito real nas nossas vidas. Então, deveria haver uma diferença visível entre a integridade dos cristãos e a escuridão que prevalece sobre o nosso mundo. O fato é que as pessoas estão nos observando. Isso é muito forte, meus irmãos, quando nós paramos para analisar todas estas coisas. Não é o fato de você, de repente, andar com uma Bíblia, dizendo qual é a palavra
nosso Senhor Jesus Cristo. As pessoas estão nos observando se nós estamos seguindo essa palavra. O que mudou em nós, o que nós apresentamos através da nossa postura, do nosso caminhar diante das coisas deste mundo, exatamente como um contraste. Aquilo que pode fazer a diferença na vida das pessoas que realmente tenha feito na nossa vida. Mesmo que as pessoas não queiram ouvir a respeito de Jesus, mas as pessoas observam qual a diferença que Cristo faz na nossa vida. Assim, diz Jesus: brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Ele estava dizendo que, mesmo antes de nós falarmos, ou nós pregarmos, ou nós compartilharmos aquilo que diz a palavra de Deus, nós, querendo ou não, as pessoas estão nos observando e nós precisamos mostrar aquilo que somos, a diferença em relação às coisas deste mundo, esse contraste que somente Deus é capaz de trazer essa mudança para as nossas vidas. Nossa capacidade de ser como a luz diante dos olhos que muitas vezes pode se ver na escuridão, como a medida, observando a nossa postura, fala o texto em boas obras, que poderá então apresentar, alcançar as pessoas a realidade da presença do Messias em nós, nas nossas vidas, e fica esse convite a cada um de nós para que nós possamos realmente acender essa luz. Que nós possamos, através do que somos de verdade, do nosso proceder, do nosso caminhar diante de todas as adversidades desse mundo. Qual a diferença que há na vida daquele que é cristão, daquele que se diz cristão, daquele que não é cristão? O que muda? Qual é a intensidade de tudo isso? Qual a diferença, principalmente para aquelas pessoas que já nos conhecem, que sabem como sempre foi o nosso proceder diante do mundo, diante das pessoas, diante das circunstâncias, quando eles nos observam. Digamos que você tem uma dificuldade, uma adversidade, algo para resolver na sua vida, ou simplesmente uma tomada de decisão. Então, as pessoas, mesmo que elas digam que não querem ouvir sobre a palavra do nosso Senhor, que não querem saber sobre Jesus, sobre Deus, que não querem ouvir uma pregação, mas como discípulos do nosso Senhor, cada vez que nós nos posicionamos com uma postura semelhante, agradável aos olhos do nosso Deus e semelhante ao coração de Cristo, nós fazemos com que as pessoas possam despertar para esse interesse de querer conhecer quem é esse Deus, não é mesmo? Quem é o Messias? Nós podemos ser instrumento, e assim devemos ser, através das nossas atitudes, do nosso posicionamento diante do mundo, para que as pessoas possam, as que principalmente estejam perdidas na escuridão ou vivendo como sem sentido na vida,
nós venhamos, através das nossas atitudes, do nosso posicionamento, até do nosso falar, da forma como nós conduzimos as nossas vidas, nós sermos sal na terra, em que as pessoas, através do nosso posicionamento, possam sentir gosto pela vida. Sabe aquele posicionamento daquela pessoa que o mundo está esperando que ela venha agir de uma forma, diante de algo que todo mundo faria do mesmo jeito? De repente pode ser aquele malote de dinheiro extraordinário que ela devolve e que muitas pessoas ficam observando o proceder daquela pessoa. E essa pessoa acaba se tornando como um discípulo de Cristo, luz no mundo, de um proceder que não é corrupto. E muitas outras atitudes nos nossos relacionamentos afetivos. De repente, a pessoa passa por circunstâncias dolorosas, difíceis, em que o mundo diria o quê? Diante de uma infidelidade, de um proceder errado, do seu esposo, da sua esposa, o mundo diria o quê? Precisa se vingar, pagar com a mesma moeda. É isso que esperam das pessoas desse mundo. Eu não perdoaria. Então, de repente, aquele ser humano se apresenta de uma outra forma, não é mesmo? E perdoa. E não age por ira, não age por vingança, age com um coração perdoador, com uma conduta diferente, semelhante à forma como é algo agradável a Deus, em que se pessoas erram com você, você não precisa errar com as pessoas. Não é porque o mundo foi cruel, as pessoas foram e fizeram tudo o que fizeram com Cristo, que o Messias deixou de ser o Messias e continuou agindo como o Messias agiu, em decorrência da forma como as pessoas agiram com ele. Ou então aquelas pessoas que muitas vezes vivem uma vida sem sentido, como a palavra diz, que nós possamos ser o sal da terra para dar sabor a esse mundo difícil, mal, em que muitas pessoas às vezes vivem sem sentido nas suas vidas e não conseguem observar que teriam todas as condições para estarem vivendo de uma forma diferente, terem alegria nos seus dias, terem gratidão pelas coisas que possuem. Então, muitas vezes, é diante de alguma fatalidade, de algo que acontece na vida de alguém, em que as pessoas às vezes não querem ouvir uma pregação, um sermão, ouvir falar sobre Jesus, sobre Deus, mas é na postura do cristão, da forma como ele age diante de uma fatalidade, em que ele muitas vezes compreende os desígnios do Senhor e continua sua jornada e busca se sustentar na palavra de Deus, seguir em frente diante destas coisas. E vocês podem identificar inúmeras neste mundo, que observando pessoas que são sal nessa terra, que não desistem, que elas podem sentir o contraste, podem ver e compreender o que é ser cristão através de todos aqueles que se identificam como filhos de Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e assim discípulos do Messias, na pregação do Evangelho, da palavra de Deus, não necessariamente com a forma que desenvolvendo um trabalho, porque não são todas as pessoas que vão viver para isso, mas
há muitas formas de se viver para isso, sem exatamente como pastores, teólogos, não. Muitas vezes é através da sua conduta, sendo sal da terra, luz do mundo, em que muitas pessoas exercem trabalhos missionários e muitas vezes nem identificam que estão sendo, não é mesmo? Discípulos de Jesus, quando são solidários, quando estendem a mão àquelas pessoas que precisam, estão sendo luz do mundo quando demonstram o contraste das suas vidas em agir no bem diante do mal, levando luz na escuridão, diante de circunstâncias das trevas. E irmãos levam a paz, uma mensagem de esperança na vida do coração das pessoas. Muitas vezes as pessoas, não observam que estão exercendo um trabalho missionário, estão salvando vidas, estão levando luz, discernimento, paz, esperança ao coração das pessoas, assim como o Cristo fez na sua jornada missionária. E o Messias nos convoca, nos chama para que, como diz a palavra, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam todas essas coisas. Para a honra e glória de quem? Do nosso Deus. Então, que nós possamos no dia de hoje refletir acerca dessa palavra, nos posicionarmos, principalmente, meus irmãos, nós que somos cristãos, ou que alguns se dizem cristãos ou estão nesse processo de aprendizado do Evangelho, terem a certeza, como diz as Escrituras Sagradas, nós estamos sendo observados. Como se você possa imaginar nesse momento uma sala escura, completamente sem qualquer visibilidade. De repente, você está nesse local e surge uma luz, por menor que seja, mesmo que seja uma sala muito grande, gigantesca, mesmo que seja um local muito grande, e surja uma luz pequena como se fosse de uma vela. Ela faz a diferença, é um contraste. E todos os olhos que possam estar naquele ambiente trevoso, escuro, sem visão, vão se direcionar e estarão observando aquela luz. É instintivo, é natural, é exatamente dessa forma, e por isso que Cristo nos apresenta esse exemplo e nos convoca, nos solicita para que nós sejamos luz neste mundo, através do nosso exemplo, através do nosso trabalho missionário, através da nossa postura, de tudo que nós pudermos contribuir para o mesmo propósito, para a honra e glória do nosso Deus. Então veja que hoje nós estamos aqui refletindo, porque nós sabemos que o Cristo vive. Nós estamos aqui a serviço do nosso Deus, a serviço do reino do eterno, em que nós somos todos irmãos. Como irmãos, um dia seremos herdeiros, né? Do mesmo reino. E buscamos estar juntos no dia da glória. Então, no livro de Mateus,
capítulo 5, no verso 13, diz o seguinte: Vós sois o sal da terra. Se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Então, é um exemplo que é dado. Você imagina uma cidade edificada sobre um monte e todo mundo está vendo aquele monte com aquela cidade. Como esconder aquela cidade? É algo visível, assim como uma pequena luz em um ambiente escuro é impossível que todas as pessoas não direcionam a sua atenção para essa luz. E nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, ilumina todos os que se encontram na casa. Ninguém acende, por exemplo, uma vela e cobre para que a luz não venha iluminar o local. Não é mesmo? Esse não seria o objetivo. Então, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. Então, como discípulos, nós possamos ter um exemplo, porque sabemos que estamos sendo observados. Assim como nós vemos as coisas desse mundo e muitas vezes é impossível não ver, e que nós possamos também ter a certeza, como a palavra nos afirma, que nós estamos sendo vistos, em que muitas vezes as pessoas podem não querer, podem dizer que não querem ouvir a palavra, uma pregação, realizar um estudo das Escrituras Sagradas para você. Mas você pode ser o sal da terra, a luz no mundo, e isso será inevitável que as pessoas então vejam esse contraste entre quem é cristão, segue a Cristo no seu proceder, daquelas pessoas que estão condicionadas ainda às coisas deste mundo. Há uma diferença extraordinária em todas estas coisas. E, querendo ou não, as pessoas veem, é impossível que não vejam isso através dos nossos exemplos, porque é inevitável realmente. Então, meus irmãos, se no dia de hoje ainda você não teve a oportunidade de conversar com Deus, nós estamos aqui para auxiliar você e vamos juntos. Então, chamar Deus para esta conversa. Amado Deus, estamos aqui, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para conversar contigo, meu Deus. Agradecer por mais essa oportunidade de estarmos juntos, estudando a Tua Palavra, meu Deus. Nos dê sabedoria, nos dê discernimento diante de todas as coisas deste mundo. Hoje, meu Deus, observamos a importância, Senhor, de sermos sal nessa terra, luz neste mundo. Ajude-nos, Senhor. Sabemos que pessoas estão, muitas vezes de forma inevitável, nos observando. E para a Tua honra e Tua glória, nós possamos ser agradável, Senhor, aos Teus olhos e diante dos nossos irmãos, para que todos vejam e nós sejamos o testemunho de uma nova vida, de um vaso novo, diante de Ti, meu Deus, e diante dos nossos irmãos, para que todos aqueles, Senhor, que vivam na escuridão saibam que existe a luz
que nos leva a Ti, Senhor. Que ilumina as nossas vidas, nos direciona e nos mantém protegidos em segurança. Todos os nossos irmãos que possam estar vivendo uma vida sem sentido, meu Deus, sem sabor nos seus dias, como diz a palavra, que nós possamos ser o sal da terra, como Teus discípulos, Senhor. Nos auxilie, nos dê sabedoria nos nossos dias, diante do nosso proceder, do nosso caminhar, para que nós possamos manter a nossa comunhão com os nossos irmãos e contigo, meu Deus. Abençoa, Senhor, a vida de todos que estão conosco nesse momento, no seu lar, no seu trabalho, na sua vida, nos seus relacionamentos afetivos, psicológico, emocional, meu Deus. Restaura, protege, ilumina o coração dos nossos irmãos para que hoje possam sentir a paz que somente o Senhor é capaz de nos alcançar, meu Deus, assim como transforma as nossas vidas todos os dias e todos os dias nós reafirmamos a aliança que temos contigo, meu Deus. Entregamos as nossas vidas nas tuas mãos, a vida de todos que nós mais amamos e a vida de todos os nossos irmãos que mais precisam do teu amor, meu Deus. Ilumina, Senhor, os nossos lares, o nosso trabalho, a nossa saúde e a nossa vida financeira. Amém e amém, meus irmãos. Como é bom estarmos reunidos nessa programação, não é mesmo, meus queridos? Uma nova forma de se fazer, né? De se levar o Evangelho a todas as pessoas, nossos amigos e irmãos do Brasil e internacionalmente também. Agradecemos pela vida de todos os colaboradores, voluntários da ONTV, em que vocês, os nossos irmãos, têm acesso à programação de diversas partes do mundo, através de pastores, teólogos, irmãos, estudantes da Palavra de Deus, com um coração semelhante ao de Cristo, que estão conosco, todos unidos no mesmo propósito, e de pregar o Evangelho a todas as nações. Ok, meus queridos? Graça e paz a todos e até a próxima.